Olá, o Viver Ciência está começando. Participe conosco desta experiência e descubra como o saber científico está presente nas nossas vidas. O uso de defensivos agrícolas é um tema que envolve diversas questões sociais e ambientais também. No programa de hoje, vamos mostrar uma pesquisa da UFG, que estuda tipos de seres vivos resistentes aos chamados agrodefensivos. Estes micro-organismos podem ser utilizados para amenizar os impactos de produtos nocivos ao meio ambiente. Para responder algumas questões, estão conosco a professora doutora Kátia Flávia Fernandes, do Instituto de Ciências Biológicas, e o professor doutor Flávio Marques, da Faculdade de Farmácia. Mas antes, vamos saber mais sobre este estudo através de uma reportagem. O uso de compostos químicos é comum em plantações no Brasil, tanto familiares ou de larga escala produtiva. O termo agrotóxico já é bem conhecido, mas pouca gente sabe o que realmente significa. A Lei Brasileira 7.802 de 1989, conhecida como Lei dos Agrotóxicos, ela chama de agrotóxico qualquer substância química, biológica ou algum meio físico que altere a fauna ou a flora, com o objetivo de preservar a fauna e flora de agentes nocivos, como os insetos, doenças de plantas e outros agentes. Mas o fator de risco quase sempre não é levado em consideração pelos produtores agrícolas. O agrodefensivo ou agrotóxico, como é definido pelo Ministério da Agricultura, quando aplicado de forma irregular, traz sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. Toda substância química estranha colocada no meio ambiente vai causar impactos e vai trazer consequências muitas vezes não previstas. A partir da necessidade de utilizar um método que amenize os impactos causados pelo uso inadequado de agrotóxicos, pesquisadores de ciências agrárias da Universidade Federal de Goiás desenvolveram uma pesquisa em biorremediação, uma maneira de literalmente remediar os prejuízos químicos de forma natural. Como o agrodefensivo causava males para os seres humanos, em grande proporção, estava numa transição de deixar de aplicação manual, a população aplicar naquelas bombas manuais, e uma aplicação aérea. E nessa aplicação aérea, o que a gente observava? Que apenas 32% daqueles agrodefensivos, eles caíam diretamente na planta, que era o objetivo. Esse restante, ou ele cairia diretamente no solo, uma grande porcentagem, aproximadamente aí quase 50% cairia então no solo, degradando ou contaminando o solo, e o restante ainda ficava no ar, sendo levado então às águas, aos córregos, riachos. Atualmente, o Núcleo de Pesquisa em Agronomia da UFG trabalha com duas linhas: o controle do uso de defensivos no meio acadêmico e o incentivo à produção de vegetais orgânicos. E a partir de agora nós vamos conversar com os nossos entrevistados sobre este assunto. Olá, é um prazer estar com vocês aqui, professora Kátia Flávia. Prazer, Bruno. Flávio Marques, professor. Boa tarde. É um prazer. Eu começo falando com a professora Kátia Flávia. No ranking dos maiores consumidores de agrotóxicos, onde o Brasil se encontra? E por que há tanta tolerância no Brasil, no país, enquanto esse uso, na verdade, sem controle dos defensivos agrícolas? A gente precisa lembrar sempre que o país é um grande consumidor de agrodefensivos. Ele deve estar, sem margem de erro, entre os 3 maiores consumidores. Mas é também um país que tem uma área agriculturável imensa. E que a gente não pode esquecer que os agrodefensivos, eles tornam a agricultura de largas extensões de terra possível. Então, talvez o uso indiscriminado seja o problema, e não o uso de agrodefensivos. Preciso desmistificar um pouco essa questão. Por outro lado, todo problema de uso indiscriminado, o nome já diz,
falta legislação, falta fiscalização. Quando você tem um produto que passou por todos os selos de garantia, de qualidade e de segurança, e ele causa um dano final, seja ao ambiente, seja ao usuário, o aplicador, o agricultor, é porque ele está sendo mal utilizado. E aí falta fiscalização, o que é um problema que não se restringe apenas aos agrodefensivos, não é? Nós temos problema de fiscalização nas mais diversas áreas. Inclusive, o produto produzido aqui no Brasil, o que é produzido no Brasil, que é exportado para alguns países, por exemplo, não pode ter teor nenhum de agrotóxico, exatamente, né? E quer dizer, o país que produz e consome este produto é tão tolerante quanto ao uso. Professor Flávio, como o trabalho de campo dessa pesquisa começou, né? Eu queria que o senhor falasse como foram realizados os experimentos para a gente conhecer um pouco mais da pesquisa. Então, esse trabalho iniciou com o meu doutorado, né? Foi o tema escolhido no meu doutorado, e as amostras coletadas, ela se iniciou então no município de Cristianópolis, né? Numa fazenda, então uma fazenda modelo para a produção de sementes, né? Então foi coletado várias amostras de solo. Então a escolha dessa área foi porque nós já sabíamos que, como se tratava de uma fazenda modelo, ela já utilizava agrodefensivos, né, para a produção dessas sementes. Então nós coletamos áreas, né, coletamos o solo nessas áreas e começamos então a avaliar os micro-organismos presentes nesse solo que já estavam em contato com esses agrodefensivos. Posteriormente, então, com o avanço dos trabalhos, nós já coletamos solo em outras áreas, né? Então, na região de Goianésia e na região de Goiatuba. Então, ampliando a área de estudos, né, utilizando aí micro-organismos do solo. Ok, você de casa quer saber mais como funciona esta pesquisa? Daqui a pouco, depois, no próximo bloco, você vai descobrir os resultados da biorremediação na atividade agrícola e na recuperação do meio ambiente. Continue conosco. A ciência é viva, na verdade a ciência está presente em tudo, né? Em todos os locais ela está presente. Mas um fato importante que a ciência faz parte da vida de cada cidadão é principalmente no estudo científico da descoberta de novos medicamentos. A ciência é viva quando ela é transformada em aplicação prática no cotidiano, ou seja, a tecnologia. Nós vivenciamos diariamente a tecnologia. Um bom exemplo disso é a participação, é o trabalho efetivo dos alunos, é o trabalho efetivo de engenheiros. Basicamente, hoje, nós estamos repletos de aplicação prática no dia a dia das pessoas.